Para você que gosta de animais, este bate-papo, esta entrevista é para você. Hoje a gente vai falar de um serzinho lindo, maravilhoso, doce. Vamos falar sobre o Bob Coveiro. Quem vai contar toda a história dele pra gente é a Valéria. Obrigada pelo convite, viu, filha? Muito feliz de poder falar Bob. Bom, em primeiro lugar, as pessoas querem saber um pouco de como o Bob chegou até você. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, a história começa assim. Eu, muitos anos numa funerária, e ela era concessão da prefeitura, então ela era a única funerária em Taboão da Serra. Na época, hoje já existe umas 13, 14, né? Mas na época ela era a única. E o Cemitério da Saudade é o único municipal do Taboão da Serra. Então eu ia muito nesse cemitério. Quando eu conheci o Bob, eu sou uma pessoa apaixonada. Então eu vejo cachorro de longe, os cachorros me atraem, meus olhos vão para animais. Então, uma vez frequentando, que era diariamente esse Cemitério da Saudade, por conta dos serviços, né, eu logo prestei atenção no Bob. Mas ele já estava lá há muitos anos. Uma das coisas que ele precisava era que não fosse expulso, né? Porque a maioria dos cachorros que chegam no cemitério, eles chamam a zoonose, né? Que ali não era pra ficar criando cachorro. E o Bob já estava lá, mas sempre tinha aquele negócio. Será que ele recolher ele? Se fizer uma página, eu dou força de amigos para que ele permaneça, né? E outra coisa é que, assim, começaram a me reclamar, talvez a zoonose recolhesse e recolher ele, por conta dele roubar os brinquedos das covas, das sepulturas das crianças. E Taboão da Serra possui duas ONGs, né? E eu pedi ajuda para uma delas aí eu criei a página, né? E pensei, pedir ajuda para a ONG para a gente fazer uma campanha de arrecadar brinquedo. Ele com muitos brinquedos, ele para com esse negócio de roubar, né? E ser expulso. E nisso a ONG Padre se apresentou e fizemos a campanha, ele juntou um monte de brinquedo e a página isso já deu uma crescida na história dele. Por que o cachorro tá pedindo brinquedo? Por que ele mora no cemitério, né? E não era nem a intenção, era só de proteger ele. E aquilo tomou uma dimensão enorme, né? Por conta da ONG que participou dessa campanha de fazer bolinha, e mais pessoas que começaram a entrar na página, começaram a perguntar o que mais que ele precisava, e eu comecei a ficar muito atarefada com a página dele. E aí eu não esperava que, né, a página fosse bombar de tal maneira, muitos seguidores, muita gente querendo ajudar, né, ou questionando por que ele está no cemitério. Então, assim, no resumo, foi trabalhando numa funerária que eu frequentava o cemitério todo dia, conheci o Bob, e para que ele se mantivesse no cemitério sem problema, com o poder público dele ser recolhido pela zoonose, eu criei uma página para fortalecer ele e conseguir brinquedos, que é aquilo que talvez estivesse ameaçando ele de ser expulso de lá, né? E deu a dimensão que deu. Eu, quando conheci o Bob ele já estava há 10 anos no cemitério. E a gente vai ouvindo histórias. E tem sepultadores lá que são desde a época que ele chegou, e que inclusive sepultaram a tutora dele. Então a história que também está na página dele, é contada na mídia, é que ele seguiu a falecida tutora dele até o cemitério e acompanhou o sepultamento dela, tudo. E aí lá ele ficou. Isso quando eu conheci, estava 10 anos lá, né? Já tinha acontecido tudo isso há 10 anos atrás. E a família foi lá buscar ele umas 3 vezes, foram lá, pegaram ele para casa, e aí ele armava o caminho das pedras para voltar para o cemitério. Uns dizem que é por conta dessa afinidade com a dona, outros dizem que não, ele ganhou tanto carinho, foi tão cuidado lá, ele se sentiu em casa, ele tinha uma espação. Então, assim, o motivo principal, a gente ainda não entende 100% dos animais, né? Mas a história é que ele acompanhou o sepultamento da dona, e lá ele ficou. E com o passar do tempo, todo mundo cuidou, todo mundo deu comida, todo mundo permitiu que ele ali dormisse. Com isso, instalaram uma casinha,
E aí, depois de 10 anos, apareceu eu, fiz a página. E aí apareceu os seguidores que ajudavam com brinquedos, com cartinhas, com sachê, quiseram doar ração, ele não comia, ele era um verdadeiro coveiro, ele adorava a marmita, né? Então não adiantava doar ração, que o negócio dele era a marmita. E assim foi a história dele se colocar ali naquele lugar e viver ali, né? Ele consolava também, né? Para você que está assistindo a entrevista, todas as pessoas que chegavam tristes porque estavam deixando ali um familiar, uma pessoa querida, ele chegava ali para consolar também, sempre com uma bolinha, né? É engraçado isso, porque depois que eu formei a página, muitas pessoas, né, porque como é o principal, você imagina que a maioria da população é enterrada ali, né? E conforme a página foi crescendo, as pessoas, eu conheço esse cachorro, ele esteve comigo. Então, fora os vídeos que os coveiros me passam, porque assim, ele tem até pouco vídeo, que além de eu conhecer ele 10 anos depois, os coveiros não ficavam filmando, não era a rotina deles de ficar me passando. Mas conforme eles me mandavam um videozinho do bolo, ele estava brincando com o bolo, ele acompanhando os meninos a abrirem cova, ou estava acompanhando um cortejo. E fora isso, na página dele aparecia muitas pessoas dizendo: eu conheço, ele foi comigo na sepultura, acompanhando a sepultura do meu pai, da minha tia, né, de um familiar. E nessas conversas na página, muitas pessoas diziam: ele veio com bolinha. Eu consegui filmar, inclusive, uma vez, uma pessoa sentada no banco com uma criança, e ele indo lá com a bolinha, oferecendo para a pessoa. Então isso era uma verdade, né? E o comentário das pessoas: ele acompanhou, ele me deu uma bolinha, ele ficou embaixo do meu banco, ele ficou ao meu lado o tempo todo. E assim, é até engraçado, porque há pouco tempo, olha que ele já faleceu uns 3 anos, né? E há pouco tempo uma pessoa me mandou um vídeo, uma foto dela sozinha no final do sepultamento dela, o pai dela, e ele lá com ela, ele o último e ela a última. Então essa coisa que ele tinha de, vai saber se, né, não sou especialista em comportamento animal, né, mas vai saber se ele entendia esse luto ou a tristeza humana e ficava perto, né? Porque aí tem até prova de que aquela última pessoa, que provavelmente era a mais sentida do ocorrido, ele estava bem ao lado. Mesmo que os coveiros já tivessem sepultado, colocado as coroas e ido embora, ele ainda estava lá com uma pessoa, né? Então, isso é verdade, é provado, é filmado, é comentado, né? Que ele, ao longo dos anos, era a rotina dele, né? Uma das coisas mais interessantes, eu acompanho muito páginas, perfis em todas as redes sociais, tudo que é relacionado a animais, eu tô dentro. Então eu ajudo a gente também. E eu vou falar sobre 2 assuntos super interessantes, que eu não sei se você acredita. Eu acredito que todo ser, seja ele humano ou um ser animal, ele tem alma, porque a alma é que dá sentimento. E tem gente que fala que um gato, um cachorro, um ser animal não tem sentimentos. Ele está ali porque está acostumado com a comida, com o dia a dia dele ao lado de alguém, mas ele não reconhece essa pessoa como... Ele não tem amor pela pessoa, ele está ali como se fosse por algum tipo de interesse. A gente ainda tem um animal como um objeto, né? A nosso mercê, e não é, né? Hoje, praticamente é provado o bem que eles fazem, o sentimento que eles possuem, né? Mas, infelizmente, nós, humanos, ainda estamos lentos em colocá-los, né, num patamar de amor, de saudade, de lembrança, que eu também acredito muito que eles tenham, né? Eu acredito, inclusive, em reencarnação animal. Eu costumo falar isso para algumas pessoas e tem muita gente que não entende. Mas eu acredito, porque já houve vezes eu percebi que um animal faleceu, meses ou anos depois o dono adota um outro bichinho e o bichinho tem o mesmo comportamento que tinha o outro anterior. Isso já aconteceu com gato, já aconteceu com cachorro, enfim.
Então, eu acredito que eles têm alma, né? E eu Sim, acredito também no bem que eles fazem para pessoas que estão internadas, né? De repente, muito doentes e recebem a visita, têm acesso a esses animais. Eu acho que, na minha opinião, e eu acho que você que está assistindo também, você também, bom, os animais, eles têm, assim, uma luz, é algo de Deus mesmo, né? Eles têm com eles o dom da cura, porque eu conheço é, particularmente muitas pessoas que foram curadas através de carinho, naquele convívio com aquele bichinho. Parece que tudo aquilo se transformou na vida da pessoa por ter um animal. Tem gente que fala, pô, isso é besteira. então, A gente respeita a opinião de todos aqui, mas eu acredito. então, a área de saúde já está descobrindo hoje em dia o benefício. Tem cavalos, cachorros, guia para autismo, tudo sendo usado ali, né? Então é comprovado que o bem que eles conseguem fazer. E é uma coisa interessante nessa nossa conversa de comentar, porque faz pouco tempo, né, 3 anos do falecimento dele, e agora cabe eu comentar, porque entrou dentro do assunto. Então tem relatos, eu já estou ouvindo gente me procurando, comentando, que já ele está. Parece coisa de louco falar assim, né? Ainda tem avaliar muito, mas que ele já está trazendo cura. Tem pessoas pedindo ele de um animal e que conseguiu. Eu ainda estou para encontrar essas pessoas e tentar pegar uma matéria, né, para mim ser provado que ele Pode contar com a conheceu gente essa aqui. cura, né? Então, que bom. É porque assim, aí tem até a Josiane Oliveira, que é uma amiga minha da Tanatopraxia, Aliás, ela ó, também ouviu relatos. beijo, Josi, eu adoro, uma grande amiga minha, irmã, ela que até nos uniu aqui para falar do Bob também, que eu falei que tinha muita vontade de falar dele, e ela me apresentou a Valéria para a gente estar nessa delícia de papo aqui. O Bob era lindo. Então, ela é uma querida diária e ela até comentou isso porque ela também já ouviu murmúrios, que ela fez uma live e falou do Bob, né? E ela nessa live dela ela comentou que no ar houve pessoas que já conseguiram milagres pedindo para ele. E bom, eu só espero que o túmulo dele, né, que já é tão difícil de eu cuidar, falta de tempo, não vire aquele cantinho de peregrinação. Mas se isso for verdade, é, é a prova de que, como eles são abençoados e existe, não sei se na nossa fé ou no poder deles, esse fato, né, de curar, mas é o que tem acontecido. E aí eu já estou para ver se eu entro em contato com alguém que eu consegui um milagre, meu cãozinho melhorou, estava com câncer, mas ainda durou não sei quanto tempo. Isso é o que vem acontecendo, mas vem acontecendo. E eu acredito muito em mistérios, né? Como, por exemplo, eu costumo dizer isso, as pessoas quando conversam comigo, como eu falo com muita gente de todas as religiões, pergunto, Débora, qual a sua religião? Eu falo, olha, eu sou cristã, acredito em Deus, mas eu sou sensitiva também, né? Então tem muitas coisas que a gente não vai saber, a gente vai morrer sem saber, mas que existe um mistério por trás de todos esses acontecimentos relacionados à morte do ser humano e dos animais, tem. Né? Tem muitos Então, casos de amigas minhas que sonharam com os animaizinhos que acabaram de morrer e que esse animal, em sonho, levou ela até o lugar que ele estava enterrado, porque ela não teve coragem de ir. A cachorrinha dela levou ela em sonho e ela foi visitar só por, sabe, por curiosidade. Ela falou: será? Não é possível. Pois do jeitinho que a cachorrinha mostrou em sonho, dizendo que, ó, mamãe, eu tô aqui. Ela foi lá e o túmulo era idêntico. Então, por isso que eu falo, existem fatos. Então, a gente vai dizer, é loucura, é coincidência, é isso, é aquilo, a pessoa está querendo aparecer. Não, gente, eu converso com muita gente. É um relato mais curioso que o outro, Val. Então, eu como trabalhei muitos anos na área de funerária, eu nunca entrei a fundo nessa parte de crença, até por respeitar cada qual. Vai ter gente falando que é besteira, outros acreditando fielmente, e como você comentou, não cabe a nós, né, e saber se é verdade ou não, mas que as pessoas conseguem coisa
se por meio dos que já se foram, das almas boas, ou dela mesma, da própria fé da pessoa, esse poder de conseguir cura ou bênção. Então, assim, eu nunca entrei nesse mérito. E o Bob Coveiro, animal eu tô indo com, sabe, sem misturar religiosidade, crenças, né? Se é verdade ou não, eu vou pesquisar, procurar saber melhor, mas é o que está acontecendo. As pessoas, né, que vem te passando. Dele estar conseguindo cura, as pessoas estão pedindo para que ele ajude algum animalzinho doente. E agora Taboão da Serra tem um hospital veterinário público, né, que tem o nome dele, e foi homenageado com o nome dele. Sensacional! E, né, gente, olha que incrível! Outra coisa para contar, e assim, além da cura espiritual, né, que estão comentando que ele faz, agora também, com o nome dele, tem um hospital que pode ajudar um pouquinho mais aí os animais aqui da nossa cidade, né? Isso é um grande progresso conquistado aqui das protetoras, da ONG aqui, das ONGs da cidade, né? Políticos que acreditam na causa animal, e aí, no final, para escolher o nome, ele é um personagem, ele é uma figura que foi muito importante, pelo legado que ele deixou de compaixão para com as pessoas, né? E pelo que ele foi feliz, porque ele foi cuidado por muito, mesmo não tendo dono, né? Então ele viveu uma vida de mais de 14 anos. Cemitério da Saudade, né? Isso, Cemitério da Saudade em Taboão. A dona dele, na verdade, ela faleceu do quê? Você chegou a saber? Então, é difícil, porque assim, o cemitério municipal ele funciona assim. Hoje ele não tem mais sepultura para comprar, né? Porque ele foi construído, nem sei quanto tempo tem aquele cemitério. Então a maioria é aluguel, ou quem já comprou no passado. Então um aluguel, depois de 3 anos, a família tem que retirar o corpo e dar destino, né? Ou colocar em gaveta, ou levar embora. E na verdade, acabou ficando sem registro, porque também tudo era no papel. E agora tudo virou... A tecnologia colocou tudo em computador e muitas coisas se perderam. Então a cova em si, a pessoa em si ficou meio perdida. Tem um funcionário lá que me procurou que disse que achou uma pessoa que sabe contar essa história porque era vizinha. Eu fiquei... É total falta de tempo de eu olhar essa pessoa e saber o que mais ela sabe sobre, né? Porque é uma pessoa, uma idosa que parece que foi vizinha e sabe mais ou menos dessa história. Mas a história da dona, assim, do que ela faleceu, questões familiares, qual era a casa, a data em si, isso já se perdeu nos papéis antigos, né? Talvez ela tenha sido exumada 3 anos depois, e que a família não vai lá retirar, é jogado num poço, né? É jogado fora, né? É descartado. E a gente, na verdade, a gente não tem registro sobre isso, só a história em si, né? Eu já vi tanto animal em cemitério. Você já percebeu a quantidade de gatinho, cachorros que aparece? Como tem, né, no cemitério? Cemitério é que assim, tem os que moram. Gato eu acho assim, que é por conta de abandono mesmo. É muito fácil você pegar um gato, arremessar pelo muro, né? Então isso acontece muito em São Paulo. Cidades menores, tá bom, não é pequena, mas cidades que não é a grande São Paulo, geralmente são cemitérios de grama. E animais vagantes, quando encontram um portão aberto de gramado, ou odor de marmita, porque os funcionários comem ou tem a lanchonete, isso faz isso, né? E eu acredito na maldade humana de chegar com o carro e soltar o cachorro também, né? Ou gato. Não vem ao caso, mas assim, tem muitos animais. Eu, inclusive, resgatei vários que são abandonados por conta de... como é que eu uso a palavra certa? De religiosos, né? Gato preto, galinha, pomba, que são levados. Nada contra, inclusive o cemitério abre as portas para atos religiosos, né? De umbanda, acender velas. O Cemitério da Saudade permite, pede uma autorização e vai. Mas a parte que usa os animais,
quem vai ver o que entra dentro de uma sacola? Se é um gato, se é uma galinha, né? E isso também E eu, na minha opinião, ocorre. eu acho que tinha que acabar isso. Eu acho que eles, as religiões que são adeptas a esse tipo de ato, de utilizar animais para sacrifício, deram uma maneirada, mas não acabou. E eu acho que isso tem É, que acabar. Eu acho crueldade, sinceramente falando. Eu acho é, que isso tem que acabar é difícil, definitivamente. é difícil entender, porque é tão antigo essas culturas, né? Mas com a colocação de câmeras nos cemitérios, isso tem melhorado. Sem comentar que tem ONGs atuantes, né? Que alimentam, que ajudam, que tentam passar para as pessoas a posse responsável. Né? Então as coisas até têm melhorado um pouco. Mas o abandono em cemitério é, é comum. Constante. Que foi construída uma estátua em homenagem ao Bob. E eu achei a coisa mais linda, né? Eu acho que nada mais digno que um serzinho maravilhoso desse viver por 14 anos no cemitério, acalentando pessoas. Ficou ali tanto tempo ao lado da dona. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa estátua. E, então, voltando um pouquinho assim, se eles ficou ali por conta da dona desse amor, né, com a antiga tutora falecida, ou se foi porque ele recebeu acolhimento e alimentação, a gente não pode afirmar nenhuma das duas partes, né? Mas eles têm um grau muito grande de aprender. E com o tempo ele foi entendendo a dinâmica dos funcionários, o que tem que fazer, onde é que vão, o que acontece. Então, assim, velório sobe, sepulta, desce, né? E ele foi, esse lado de amor que eu não sei se ele percebe, porque a gente vê que tem animais nossos, percebe quando a gente tá triste, e eles também ficam perto da gente. O Bob tinha muito isso e era percebido. E com a história que eu te falei da página, que cresceu demais, muita gente conhecia, muita gente começou a contar a história dele. Aconteceu comigo, ele teve com meu pai, teve com a minha tia, a minha mãe. Então, olhar para as atitudes dele, somente na página, começou a se igualar muito àquele filme do Ratico, Sempre ao Seu Lado, né? Aquele filme que fez um grande sucesso. E as pessoas começaram a levar muito para esse lado de é igual o Ratico, que ficou lá por causa da dona. Então, certeza nós não temos. O problema, o que aconteceu é que ele foi ficando mais visível para a cidade, inclusive ele atravessou oceanos, né, a história dele, e essa comparação a esse Ratico, que por amor, as pessoas começaram a olhar com os olhos mais empáticos ao coração dele, às atitudes dele. Então, quando ele faleceu, e ele sempre foi hiper bem cuidado e amado, querido, por quem frequentava, principalmente pelos funcionários. Então, quando ele faleceu, veio a primeira pessoa que ligaram foi para mim, né? Uma das primeiras, né? Primeiro ligaram para o diretor, porque ele foi socorrido por um veterinário, depois eu conto, né? Como ele faleceu. E aí eu pensei, gente, e agora? Entrega num sanitário aterro público que existe em São Paulo, entrega nas zoonoses, mas como assim fazer de uma maneira um cão que tem história, tem página, fez o que fez durante 14 anos, tem muitos relatos maravilhosos, né? E aí a ONG, a Pátria, a ONG, uma das ONGs do Taboão, junto com um vereador que apoia a causa animal, e eu e o diretor resolvemos assim, bom, nada mais do que justo que sepultar ele no cemitério que ele viveu 14 anos. E aí foi um corre, onde a Josiane, a página dele, comenta que tem muitos cães enterrados em cemitério. Você entra lá, casa um buraco, põe lá o cachorro. O cachorro estava morando lá, morreu, o coveiro vai lá e põe um cantinho. E eu falo que o Bob, eu até escrevi na placa dele, que ele é o primeiro cão que eu dei uma pesquisada, que foi colocado no cemitério humano, que ainda não saiu lei. Então, São Paulo está tramitando uma lei, você
sepulte no seu jazigo, né? Mas o Bob é o único cão que teve a assinatura do poder público. Então, teve que a ONG conversar com o vereador entrar numa conversa com o prefeito, e o prefeito autorizar, né, e fazer um papel autorizando que ele ganhasse uma sepultura no cemitério, né? Essa é a primeira parte do sepultamento. Então, assim, o diretor falecido, um grande amigo, arrumou um local ali que fosse pequeno, oficial, com quadra, número, e a gente fez o sepultamento dele, tá em vídeo gravado, né? Aí, passando essa fase do sepultamento, que teve autorização, então deu tudo certinho, ele ganhou uma moradia agora dentro do local que ele viveu mais de 14 anos. E aí vem a segunda parte, que não é só uma sepultura, todo mundo tá vindo visitar, tá querendo saber, tá vindo ver. Vamos colocar a estátua, um monumento homenageando toda essa trajetória, porque a gente que é agricultor, tem interesse, sempre tivemos interesse de repassar para as pessoas que um cão unitário, como ele era, sem dono, entre aspas, né? Se você respeita, acolhe, auxilia, ele consegue ter uma vida longa e feliz. E o Bob teve isso. Então, fazer a estátua e um cantinho para ele é para propagar. É que agora está indo para a parte dos milagres, né? Mas seria mais para realmente dar continuidade a isso. Tem um animal de rua, você não pode recolher, cuida, ajuda, né? Dê assistência, deixa ele ali mesmo, dá uma casinha, dá uma comida, dá uma assistência veterinária, se possível, e ele vai ter uma vida longa e feliz. Isso é uma grande jornada que era conseguir essa estátua, né? Então tinha a ONG, tinha os amigos, tinha o pessoal do Face, todo mundo ideias, e aí a gente resolveu fazer uma vaquinha, porque uma estátua, como desses cemitérios tradicionais, custa de bronze, esses materiais 15 mil, 30 mil reais. E eu, junto com a ONG, a gente começou a pensar assim, tudo bem que ele foi uma figurinha super importante, de empatia humana, mas fazer uma vaquinha para conseguir 30, 15 mil reais para uma estátua, com tantos animais que a gente ainda tem no município para ajudar. A gente tem umas zoonoses que tem lá dentro, confinados, com a ajuda de ONGs, graças a Deus, mas 60 animais, então não dá pra gente gastar, né, uma quantia. E eu consegui uma artista maravilhosa, fofa, que trabalhava com eventos e fazia construção em isopor, e sairia muito barato, de 30 mil cairia para R$ 1.000. Fazer uma escultura em isopor e resinar ela, e aí a gente partiu para uma vaquinha para construção. E mais uma vez o diretor na época bem na entrada, porque o Bob ele também tinha uma casinha, os funcionários construíram para ele bem na entrada do cemitério. Então à noite era ali que ele era recolhido, quando ele era recolhido, né? E se tivesse velório, ele não era recolhido. Então ele tinha um cantinho, uma casinha. Então naquele cantinho permitiram que a gente fizesse um monumento para ele, uma estátua. Então começamos a correr atrás de uma vaquinha para juntar esse dinheiro, e a artista começou na fabricação e ela conseguiu fazer essa homenagem a ele, e que também foi o que deu outra repercussão na página dele, porque teve em pouco tempo, né? Porque quando eu conheci ele, eu comecei a ajudar com paridade de página, ele já estava há 10 anos lá, então foi até pouco tempo para existir uma página, ele ser muito mais conhecido, comentado, para ele ter falecido, para ter uma sepultura no cemitério humano, para fazer uma estátua, né? Foi tudo muito rápido, e com isso deu uma explosão de um cachorro que já tinha sido já tinha alcançado a Rede Globo, a Record, da história dele, por essa comparação ao Ratico. Aí logo em seguida, não demorou muito, né? Ele faleceu e foi atropelado, foi um acidente, porque o Bob ele
esse costume de ir para casa de funcionário, seguir funcionário, até porque isso é um ato até de carinho. Funcionários levavam ele para casa, às vezes, para ele dormir na casa deles. Só que, assim, o Bob já era um cachorro idoso, né? Então, a gente nem pensa, às vezes, que eles são tão limitados quanto a gente na idade, né? Eles ficam mais lerdos, mais lentos, mais cegos. E isso tenha feito com que ele, ao atravessar e vir passar o motoqueiro, a lerdeza da idade, aí ele foi atropelado, né? E isso voltou na mídia, porque logo que ele lançou, não demorou muito a existência do Bob, e ele alcançou ares, ele saiu do Brasil, foi para Portugal, Alemanha, né? De conhecimento, não demorou muito, ele faleceu de acidente. Então foi outra coisa que trouxe a página dele de novo a uma explosão, né? Ah, morreu o Bob Coveiro. Então a gente, pensando em tudo isso, né? Não só eu, mas a ONG, né? Todo mundo que é ligado a animais, não. Ele merece, pelo legado de anos de compaixão humana, a tudo que ele ofereceu de uma maneira tão grátis, não pode ficar em vão. Tem que ser lembrado para ser copiado, porque por aí tem muitos Bobs. Estão cheios de Bobs nos cemitérios, nas praças, nas padarias, que fazem coisas incríveis e são animais incríveis e que são invisíveis ainda, né? Então a estátua do Bob, ela existe, na verdade, para a gente lembrar disso. Eles deixarem ser invisíveis, porque eles podem ser incríveis. E tem histórias mundiais, né? Eu, na página dele, lanço muito o cachorro que fez, o cachorro que conseguiu, o cachorro que alcançou, né? Eu dou essas histórias, são tantos Bobs. Só que o Bob é nosso, ele é de Taboão da Serra, é um taboanense, né? Então, aconteceu tudo. Foi criada a estátua, né? Depois do falecimento dele. Sensacional, né, gente? Para vocês que amam os animais, é o que eu estava falando para a Val, o que a gente vê de animal abandonado, ou que, enfim, são criados dentro do cemitério após serem abandonados, né? Grande parte. E o Bob ter tido esse carinho, esse amor depois da partida da sua dona, né? Foi algo muito acalentador para ele, né? Porque diferente do que muita gente pensa, os animais têm sentimentos. E eles fazem coisas que o ser humano muitas vezes não faz, nos entende como ninguém, né? Quem tem animal sabe do que eu tô falando. Eles sabem quando a gente tá triste, né, Val? Quando a gente tá doente, eles pressentem coisas, eles são seres de Deus mesmo, anjos de Deus na Terra, é o que eu costumo dizer. Todo o meu respeito aos animais, para você que tem um bichinho também, quer contar a história dele, conta aqui com o canal Interview. Nós somos protetores também, a gente apoia muita gente. Então, Debbie, é muito louco até porque o Bob, ele já tinha uma vida longa, né, lá no cemitério, e foi acolhido, foi amado, brincavam, ele era uma peça de união com os funcionários. Eu sempre achei lindo isso, mas eu sou uma protetora de anos, né? Eu sou cansada de guerra. Eu tenho na minha casa muitos cachorros, muitos gatos, sempre tive em feiras de adoção. Então esse é meu olhar para os animais, né? E a página do Bob nunca foi para mim, né? Eu estou nisso há 40, 50 anos. Eu nunca fiz nada, nunca usei essas redes para se promover. Para me promover, ou para. Eu sempre trabalhei, sempre recolhi, sempre doei, sempre eu fiz. Mas o Bob também foi um presente, porque eu te falei que eu sou das antigas, eu fiz datilografia, né? Então, quando o Bob apareceu na minha vida, que também Face era novidade para mim, eu vi o quão importante as redes sociais têm para nos ajudar, para a gente repassar coisas boas, para a gente passar posse responsável, contar os feitos, como que a gente pode agir para ter um mundinho melhor, para que os animais tenham um mundinho melhor, né? Então, quando ele faleceu, caiu o meu mundo de Facebook, né? Porque eu era ele.
E aí eu ia até acabar com a página. Eu não tinha mais ele para postar. E eu não parei, não saí da página, não encerrei, pelos pedidos. Não, continua com a página, vamos ajudar outros animais, vamos repassar. Tanto é que eu não faço, ai, tá perdido, tá jogado, eu deixo outras páginas fazerem isso. Eu tento repassar na página dele histórias, para que as pessoas se identifiquem, né? E essa página, na verdade, o Bob, ele abriu esse mundo da internet para mim, e eu creio que tem ajudado muita gente com o que a gente passa. A gente tem uma ONG aqui no Taboão, a Pátria, que eu sou muito ligada a ela, muito amiga, e eu passo muito as coisas que a ONG faz, e o bem, a gente unidos podemos alcançar. Então a gente tem conquistas na política da cidade, por conta da página do Bob, da ONG, de eu repassar as coisas boas que a ONG está fazendo. Então a gente tem conquistado leis, tá bom, a conquista do hospital veterinário, tudo vem com essa união. E essa união aconteceu com a modernidade das páginas, né? E o Bob entrou, eu sem pretensão nenhuma. Então eu acho que quando eu falo que anjos existem, a gente nem espera que um negocinho se transforme numa coisa tão maior e que, através das pessoas que perguntam e respondem, tem dado resultados, né? Por conta disso, eu até mantenho a página. Me cansa às vezes, porque eu não sou dessa época, né? Eu às vezes fico meio perdida, mas eu tento, né, me manter com a página dele, repassando esse legado dele às pessoas. Eu acho muito importante a página continuar, né? Como eu falei no início dessa entrevista, eu acompanho muitas páginas, muitos perfis de animais, e hoje, ainda que haja maus tratos e tanta impunidade animal contra os animais, melhorou muito. Porque em épocas áureas, né, os animais sofriam muito mais, animal era tratado como animal. E muito pior às vezes, né? E hoje eles são filhos. É provado que as mulheres, né, o casal, está preferindo animais, né, adotar animais, né, como seus filhos, do que ter os seus próprios. Que o animal, eu sou suspeita de dizer, né, ele gente, incondicionalmente, né, Val? Incondicionalmente. Eu, como por exemplo, não tenho filhos, mas animal para mim é filho. A gente trata como filho. Eu conheço aí, tem vários perfis, eu falo com muita gente, e é o que eu ouço de muitas pessoas, né? Ou pessoas que até têm filhos e dizem, poxa, meu cachorro me trata melhor do que meu filho, o meu gato, né? A gente ouve muito relato assim. E tem algo interessante também, que eu não sei se você acredita, que é a telepatia animal, é a comunicação animal. Tem um gatinho que está desaparecido já há quase 15 dias, né? Eu acompanho ele no TikTok, e conversei com a dona dele é do Mato Grosso, eu fiquei dando ideias para ela falou, a Record veio aqui, a Globo, e não sei o que, e a gente tá desesperada, ela tá doente, a família inteira doente, porque roubaram um gatinho, né? E ele tinha muito seguidor. E falaram para ela sobre essa comunicação telepática. Eu, sinceramente, não ouvi, não conhecia ainda. Ela me disse que através dessa comunicação, a pessoa entra em contato com a mente do bichinho, né, telepaticamente, e ela consegue saber onde ele está, onde ele não está, se ele está bem, se ele está morto. Aliás, se você está assistindo a gente, conhece esse tipo de tratamento, eu gostaria que você colocasse aqui pra gente, até para ajudar essa pessoa, que eu também estou auxiliando a encontrar o gatinho. E eu nunca tinha ouvido falar. Aliás, eu vou fazer uma live com alguns especialistas para explicar melhor sobre esse trabalho que eu não conhecia. É interessante, que nem eu tinha comentado das ações de cura do Bob Coveiro, assim, né? E que eu ainda também vou tentar
pesquisar um pouquinho mais e ir atrás das pessoas, porque a gente, muitas coisas a gente não vai conseguir provar nunca. Então, cada um tem no seu interior uma maneira de entender melhor os seus animais, ou os animais, né? É muito pessoal de cada um, né? Tem um profissional, é o Wagner Borges, não sei se você que está em casa conhece. Nós estávamos, assim, muito tristes, né? Nós estávamos muito desolados porque um cachorrinho nosso tinha falecido, cachorrinho de muitos anos. Então ele falou que ele tinha um gato, que ele era muito apegado a esse gato e de repente ele viu o gatinho falecer, ele perdeu esse gato. E ao mesmo tempo que ele estava chorando pelo gato, ele viu a alma do gatinho se aproximar dele. Isso abriu um portal gigante, um jardim maravilhoso, cheio de bichinho. Ele foi lá, se despediu dele e foi para a colônia de animais. Então, eu acredito nisso. E a partir deste momento, ele parou de chorar e ele entendeu que os animais têm um cantinho para onde eles vão quando eles deixam de existir nesse plano. E eu achei isso assim tão acalentador, que para todos que eu sei que perdem, para todos que perdem um bichinho, eu sempre falo sobre essa colônia, porque eu sinceramente acredito que exista. Mas que eles fazem bem e que a gente divide o mesmo planeta com eles da mesma forma, o mesmo ar, a mesma terra, a mesma água, né? E a gente tem que aprender a dividir isso com eles, né? Porque agora, falando de um lado religioso, na arca, viemos todos, né? Viemos todos na mesma arca, por que a gente não convive, né? De uma forma de dividir tudo, né? De respeitar, né? Me respeita que eu te respeito, vamos respeitar o gato como gato, o cachorro como cachorro, o cavalo como cavalo, né? Nem humanizando muito, porque eles também não merecem ser humanizados, né? Então, assim, é nisso que eu sigo, né? É verdade. Bom, eu quero te agradecer demais por esse papo. Muita gente vinha me pedindo. Eu conversei com a Josi, que é uma querida amiga nossa, né? Uma irmã, uma pessoa excelente. Então, ó, Josi, um grande beijo para você, minha querida. Essa live com certeza ela vai repassar para os alunos dela, né? Os alunos são maravilhosos. A equipe da Josi é sensacional, né? Ela faz amigos, ela faz discípulos. Ela é uma pessoa sensacional. Ela é um grande ser humano, porque às vezes não adianta você ser um belo de profissional, ter PhD em alguma coisa e ser uma pessoa, né, quadrada. Então, o lado humano tem que prevalecer sobre qualquer profissão, né? E ela é um grande ser humano, sabe, não tem palavras para dizer o quanto eu gosto dela e também o quanto ela é ótima, maravilhosa como profissional, né? Ela cuida do amor da vida de alguém, como ela costuma dizer, ela é sensacional. Eu falei da minha vontade e da vontade dos seguidores, também telespectadores aqui do Interview, e ela me passou seu contato e a mágica aconteceu, né? A gente pôde se falar. Então, é muito legal. Eu comentei assim que eu nunca tive pretensão pessoal na página, e a historinha dele, o que ele foi crescendo de tal maneira e chegou em vários países, e eu amei quando de repente eu tô abrindo a página do Bob, eu vejo no story ou na página da Josi ela falando do Bob. Tem outras, se você digitar no Google, você vai ver outras pessoas fazendo matéria. Tem aquele Carlos me explica isso, eu não sei direito, ele que também tem um monte de seguidores, também foi lá no cemitério fazer. E como que isso cresce, né? É um feito de um animal e que né, como a que eu te falei do cachorro japonês, né? Que uma historinha, uma vidinha, a gente fala vidinha entre aspas, né? Vira um filme e a Josi, dentro da profissão dela, ela colocar o cachorro, os animais estão sempre lá, né? Em segundo, terceiro plano. E ela é um grande coração, ela contou essa história e nisso entrou você, ficou sabendo, você é um grande coração também para a área, o lado animal.
Já me Obrigada. chamou, você, essa área animal, ela pega, né? Ela cresce, e, eu acho que é uma janela, né? Quando a gente conta histórias dessa, e você é uma janela importante, hoje está sendo muito importante para a história do Bob, e a história do Bob está ligado ao cuidar, ao zelar dos animais que ainda não têm dono, que são mais de 30 milhões, né? Então isso também é um portal, tipo, vamos olhar quem ainda está na rua, não só ser humano, os animais sofrem da mesma maneira, têm a mesma fome, a mesma sede. Se você alimenta, abriga, dá uma assistência, não judia, eles conseguem ter a vida que Deus também deu para eles, de viver seu tempo, cada qual, e feliz. E aí tá aí sua página, a página da Josi, do Carlos, de tantas pessoas, né? Eu só tenho que agradecer. Imagina, eu que te agradeço pelo papo, né, por contar um pouquinho dessa história incrível. Gente, entre nas páginas do Bob Coveiro. Você digita no Google Bob Coveiro, vai aparecer Facebook, Instagram. Querida, muitíssimo obrigada, né? Que Deus te abençoe muito por tudo que você e tantas pessoas maravilhosas fazem pelos animais. E você que está assistindo essa entrevista, gente, achou um animalzinho? Cuide. Se você não pode cuidar, não maltrate os animais. Vamos parar de abandonar os animais. Se você não quer, que tem que ser conversado, né? Tem muito conversado antes de adotar. Deixa para uma pessoa que tem tempo, uma pessoa que realmente gosta, porque animal não é só você achar bonitinho, é um ser que tem que ser alimentado, tem que ser cuidado, tem que ser tratado, você tem que ter tempo, paciência e muito amor, tá? Fica aí o nosso recado. Sigam as redes do Bob, tá? Você vai falar com a Val, se entrar lá no direct, se entrar no inbox, tá? Por favor, quem ainda não é inscrito no canal, vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Se inscreva, ativa o sininho. Nós vamos amar ter sua presença aqui. Quem já está, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente em mais um vídeo. E bora pro próximo vídeo. Um beijo!